Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar A Invenção de Hugo Cabret, de 2011. Muito se discute sobre a influência dos filmes de super-herói na formação de público. Alguns críticos e cinéfilos mais puristas chegam a afirmar que as adaptações dos quadrinhos sequer seriam cinema de verdade, algo corroborado por Martin Scorsese numa entrevista de 2019. Independente da sua opinião sobre isso, fato é que esse tipo de produção tem dominado o mercado nos últimos anos, assim como as continuações faziam isso no início dos anos 2010. Para vocês terem uma ideia, no ano em que A Invenção de Hugo Cabret foi lançado no circuito, 9 das 10 maiores bilheterias mundiais foram de continuações. A notável exceção na época foi a animação Os Smurfs, e foi nesse contexto que a maioria dos críticos de cinema se encantou por essa fábula que a gente vai começar a analisar a partir de agora. We could get into trouble. That's how you know it's an adventure. Não é muito difícil entender os motivos que fizeram esse filme virar um dos queridinhos daquela temporada de prêmios. Toda a narrativa é construída tendo como base a própria experiência cinematográfica, bem como o seu poder de encantamento, pelo ponto de vista de um menino. Existe uma pureza natural no olhar do nosso protagonista, algo que a gente já viu anteriormente em um outro indicado de 2011, o drama Tão Forte e Tão Perto. A diferença é que essa narrativa aproveita muito melhor os seus personagens. O Hugo é um menino de 12 anos de idade que vive nas entranhas da estação ferroviária de Paris no início dos anos 1930. Seu pai era um relojoeiro que morreu em um incêndio, e por isso o garoto assumiu a manutenção daquela engrenagem com medo de ser expulso pelo inspetor do local. Em seu dia a dia, ele busca reconstruir um autômato desenvolvido pelo pai em vida e assim ter algum conforto emocional, já que ambos eram bem ligados. O problema começa quando o dono de uma loja de brinquedos flagra o Hugo cometendo um furto. Para não ser denunciado, ele passa a trabalhar para esse sujeito. You've got a bit of talent, but you'll have to prove there's more to you than being a thief. You can earn your notebook. Com o passar do tempo, ele não só desenvolve uma amizade com a filha do dono da loja, chamada Isabelle, como também descobre que aquele homem era ninguém menos do que Georges Méliès, um dos pioneiros do cinema e nome imprescindível quando se fala do desenvolvimento narrativo dessa arte. É muito comum ouvir as pessoas dizendo que tudo é possível na tela de cinema, que as emoções ficam muito mais potentes na sala escura e que as histórias mais mirabolantes podem ganhar vida por causa da sétima arte. Tudo isso é verdade, e Georges Méliès foi justamente um dos maiores responsáveis pela construção desse discernimento. O cinema nasceu como um experimento científico. Não havia essa consciência das possibilidades que a tecnologia traria do ponto de vista da construção de histórias. Méliès foi convidado pelos irmãos Lumière para assistir à famosa apresentação da novidade em Paris, lá em dezembro de 1895. Ali, ele se interessou imediatamente por tudo o que assistiu e chegou a fazer uma oferta pela compra do cinematógrafo, mas os Lumière recusaram. Ele não desistiu e no ano seguinte já fazia projeções de cinema com um dispositivo semelhante em um teatro, evoluindo a narrativa com suas próprias experimentações. Méliès era um ilusionista, diretor de teatro e desenhista. A invenção do cinema foi o vetor que ele precisava para fazer da novidade uma poderosa ferramenta da sua criatividade. O filme mais importante da sua trajetória, e que hoje é referência indiscutível no próprio estudo do cinema, é Viagem à Lua, de 1902. Nele, a noção de montagem e da criação de efeitos visuais imortalizaram a cena em que uma nave pousa no que seria o olho da Lua. Tudo isso quase 70 anos antes da missão Apollo 11, que chegou efetivamente lá. Méliès desenvolveu uma série de técnicas e ferramentas que possibilitaram ao cinema
essa noção de que nada é impossível. Viagem à Lua não é um mero registro de uma cena cotidiana, como é o caso de A Chegada de um Trem à Estação. É o cinema de ficção em seu poder máximo naqueles primórdios. Tudo isso pode parecer banal hoje, mais de 120 anos depois, mas naquela época era algo extremamente impactante. The filmmaker, Georges Méliès, was one of the first to realize that films had the power to capture dreams. Gente, antes de tudo, a invenção de Hugo Cabret é uma apaixonada declaração de amor ao cinema. Scorsese age motivado pela emoção ao resgatar os primórdios do seu meio de vida e explicitar como essa fábrica de sonhos foi capaz de impactar a ele mesmo. Olhando em perspectiva, essa é uma obra diferente para um cineasta que abordou tanto a máfia, as narrativas violentas e a crueza do ser humano. O filme é apropriado para qualquer idade, qualquer grupo social, qualquer cultura. Ter um protagonista criança só ajuda o espectador a embarcar nessa história, já que alia aquela inocência infantil a um certo romantismo dos primeiros grandes maestros da arte cinematográfica. Assim como o Hugo no filme, Georges Méliès estava experimentando e descobrindo as possibilidades que aquela nova fronteira traria até ele. Sonho, fantasia, encantamento, admiração. Todas essas sensações positivas despertadas pelo cinema inundam a tela, servindo como um bálsamo para os cinéfilos mais dedicados. Trechos de obras imortais das primeiras décadas são usados pelo diretor, como O Garoto, de Charles Chaplin, O Grande Roubo do Trem, de Edwin Porter, e O Gabinete do Dr. Caligari, de Robert Wiene. Uma combinação que acaba se tornando irresistível para aqueles que conhecem ou acompanham de perto a história do cinema. Also it was pretty risky and terrifying, but we were there. We had started walking on the tightrope, and you're not going to go back. You got to go ahead. As gravações aconteceram em 2010 na Inglaterra e na França. E nesse trechinho você acabou de assistir a opinião de Martin Scorsese sobre o uso da tecnologia 3D. Foi o primeiro filme do cineasta lançado no formato, o que demandou uma série de procedimentos adicionais em todas as etapas. A avaliação final foi super positiva. E na época, muita gente ficou até mesmo impressionada com a habilidade que ele teve para explorar as possibilidades da tecnologia, o que já fica muito evidente logo na sequência de abertura, com aquele longo passeio da câmera. E já que eu estou falando do aspecto visual, é importante frisar o trabalho irretocável do desenho de produção, da fotografia e dos efeitos visuais. O tom fabulesco da história está em cada ambiente, cada enquadramento, cada movimento de câmera. Os efeitos visuais são harmônicos, não invasivos, no tom e peso corretos. É agradável assistir às imagens, o filme verdadeiramente te transporta para uma outra realidade. Merecidamente foi premiado com o Oscar nessas 3 categorias e também em outras 2, melhor edição de som e melhor mixagem sonora. A trilha original, que eu acho belíssima, foi composta pelo canadense Howard Shore. Ela agrega as características da valsa parisiense dos anos 1930, introduzindo variações de acordo com o núcleo da história. Existe um trabalho dedicado para demarcar cada virada da história, e do ponto de vista de escala, foram usados conjuntos menores além da orquestra completa. Isso dá um ar bucólico à bela paisagem da metrópole francesa e aproxima ainda mais o público da história. If you've ever wondered where your dreams come from, you look around. This is where they're made. O roteiro foi escrito por John Logan, adaptado do livro The Invention of Hugo Cabret, lançado em 2007 por Brian Selznick, curiosamente um parente distante do lendário produtor de Hollywood David O. Selznick, aquele mesmo responsável pelo clássico E o Vento Levou, de 1939,
e outros filmes icônicos. Do ponto de vista financeiro, o filme foi considerado uma decepção, mesmo tendo acumulado mais de 180 milhões de dólares nas bilheterias. Isso porque o orçamento acabou ficando na faixa dos 150 milhões de dólares, ou seja, a performance financeira mal foi capaz de cobrir os custos de produção. Parte disso pode ser explicado pela forte concorrência que ele enfrentou contra os filmes Os Muppets, que tem um público muito forte nos Estados Unidos, e a saga Crepúsculo Amanhecer Parte 1, que já contava com um público espectador fidelizado no mundo todo. Mas vale aqui uma reflexão sobre o impacto do filme para aqueles que não são tão ligados ao cinema como nós. Para além de um acabamento técnico e visual exuberante e um elenco super bem dirigido, o filme tem uma história simplória. Não é o tipo de roteiro que te surpreende, te faz sair da zona de conforto ou te apresenta personagens complexos e multifacetados. Ele milita a favor da preservação, algo indiscutivelmente crucial, é claro, e da função escapista do cinema em um mundo cheio de adversidades. É uma tese apaixonada e muito bem realizada, mas que não tem tanto poder para transcender esse círculo de cinéfilos e profissionais ligados ao cinema. Machines never come with any extra parts, you know. They always come with the exact amount they need. So I figured if the entire world was one big machine, I couldn't be an extra part. I had to be here for some reason. As 11 indicações fizeram desse o filme mais indicado pela Academia lá em 2011. E por um bom período da temporada ele foi visto como o favorito à categoria de melhor filme. O principal concorrente com 10 indicações era O Artista, que também faz uma clara homenagem ao passado cinematográfico e acabou se sagrando o vencedor na ocasião. O elenco conta com alguns nomes de peso, como Jude Law, no papel do pai do Hugo, Sacha Baron Cohen, que faz o inspetor da estação de trem e é um personagem que eu gosto muito, Christopher Lee, o Sr. Labisse, e principalmente Ben Kingsley, que faz o Georges Méliès. Para o elenco infantil foram escalados a norte-americana Chloe Grace Moretz como a Isabelle e o inglês Asa Butterfield como o Hugo. Nenhum deles foi indicado ao Oscar. E para você que gosta de história, o roteiro é bem fiel à trajetória de vida do Georges Méliès, viu? Infelizmente, esse nome que foi tão importante para a história do cinema, ele também teve problemas financeiros ao longo da carreira e parte dos seus filmes foram perdidos para sempre. My life has taught me one lesson, Hugo, and not the one I thought it would. Happy endings only happen in the movies. É sempre delicioso ver grandes mestres do cinema declarando o seu amor pelo ofício. Giuseppe Tornatore fez isso em Cinema Paradiso. Steven Spielberg fez isso em Os Fabelmans. E Martin Scorsese fez isso em A Invenção de Hugo Cabret. Um filme que pode não estar entre as maiores realizações desse cineasta, mas está sim guardado nos corações e mentes de milhões de cinéfilos ao redor do planeta. Come and dream with me. E agora eu tô curioso para saber qual foi o impacto desse filme para você aí que me assiste. Você conseguiu embarcar nessa viagem no tempo até as origens do cinema? Qual foi a sua sensação, hein? Deixa o seu recado aqui nos comentários, também dê like, se inscreva no canal, ative as notificações no sininho e confira o nosso programa exclusivo de membros. A gente segue analisando todos os filmes indicados pela Academia na categoria principal do Oscar em 2011, sendo que a próxima sessão traz outro grande diretor do cinema norte-americano em ação, de Steven Spielberg, Cavalo de Guerra. Tá imperdível e eu te espero aqui.